Hoje eu vim falar da transplantação do conceito de Israel, ou da Israel ideal de Deus para o corpo de Jesus, para o corpo de Cristo. Vamos lá. Israel é uma nação que Deus escolheu, Deus fundou, Deus gerou, Deus regeu muitas coisas para ela. Deus deu identidade para Israel. E em troca disso, né, vamos dizer assim, o que ela poderia oferecer a fidelidade ao próprio Deus. E coisa que ela não fez, né? Deus vai trabalhar com Israel um bocado de coisa, né? Ele vai trabalhar leis, vai trabalhar rituais, vai trabalhar cerimônias e tal. Tudo é um conjunto de coisas, são essas coisas que fazem um conjunto, né? Que resultam na identidade, né? Do que compõe Israel. No que faz Israel diferir das outras nações. Porém, Israel, mesmo com tudo isso, mesmo com todo esse pacto, mesmo com todas essas coisas, ela passa a ser infiel. Ela quebra o pacto de Deus diversas vezes, né? E uma coisa que sucede é que Israel, uma pergunta que era entrada, Israel é aprovada por Deus? Israel passa a ser tudo que ele, vamos dizer assim, expector, colocava, tinha como expectativa para Israel, foi atendido? Israel conseguiu atender a vontade do Senhor? Foi fiel? Sim ou não? E a resposta é não. A seta tá linda, mas eu estou apontando para o não aqui. Israel não foi fiel. Israel não conseguiu ser fiel. Israel quebrou os pactos diversas vezes. E em resposta disso, Deus vai utilizar diversos profetas no Antigo Testamento que vai escrever sobre diversas coisas. Que vai falar de uma restauração necessária, de uma redenção necessária, de um renovo necessário, de uma até mesmo expiação necessária. Essas palavras vão ser cruciais para a gente entender, para que Israel nasça de novo, né? Para que Israel seja de novo revigorada. Vai falar de uma recomposição de Israel, né? De que seria necessário uma restauração, uma mudança de natureza na nação de Israel. Mas como isso iria acontecer? Os profetas apontavam isso, em suas cartas sempre falam de Israel como um povo, e ao mesmo tempo, quando a gente pensa de Isaías, até mesmo como um servo. E ao mesmo tempo ele fica fazendo paralelo entre o servo e a nação de Israel. Sabemos nós que esse servo é Cristo. Então vamos continuar. Deus projeta em Israel tudo que é santo, para que Israel pudesse, de fato, correspondendo com isso, ser uma nação de bênção, né? Mas não, ela não consegue, ela não é fiel. Ela é reprovada e por conta dos seus baixos e mais baixos ainda, né, altos e baixos, Deus vai trazer uma restauração a Israel. Ele vai prometer restauração plena, expiação e renovo através dos santos profetas, dos profetas, os profetinhas que eu desenho aqui, né, de Israel. E de alguma forma isso vai ter que acontecer no reino de Israel. O povo de Israel terá que ser reconceituado, Deus trabalhará um novo conceito, né, para se referir a Israel. Mas será ainda o povo escolhido. Mas vamos ver como é que Deus faz isso. Vamos lá. Todos aqui lembram de que Cristo jejuou 40 dias e 40 noites no deserto. Esse aqui é Jesus que eu fiz aqui no deserto. E que quem lê de fato sabe que todas as tentações que Cristo passou é um paralelo entre a pessoa messiânica dele e fica um confronto, né? Satanás propondo a autoridade da pessoa messiânica, para ele ficava propondo isso, mas isso diz sobre ti. E Cristo ficava se colocando como servo, e essa palavra servo, ela é chave, porque vai nos conectar com Isaías, né? Mas, enfim, e as tentações quais são ditas, elas sempre aludem
as tentações, as coisas que Israel no passado sofreu, porém, não foi aprovada. Ela passou por reprovada. As tentações costumam ser por falta de necessidade, pecar contra Deus, por falta de correspondência de necessidade, perdão. Né? Quando Israel estava com fome lá no deserto, se levantava, murmurava contra Deus e tal. Se reparar, Cristo também passa por isso. A tentação acerca de tentar de fato o Senhor Deus. Israel tenta Deus diversas vezes. Isso não é só no seu começo da história, ao longo da história inteira, né? E Cristo também vai sofrer, vai ser tentado com isso, com essa ideia de se colocar numa situação em que tente a Deus, né? E a idolatria do diabo faz, me adora que eu te darei todo o reino, a garantia do reino, porque Cristo teria reino de todo jeito. Cristo sabia disso, que ele reinaria, né? Mas Satanás estava induzindo, né, conforme as suas artimanhas, de como ele acessaria esse reino e essa segurança, né? Cristo, se fosse através de Satanás, não seria em prol do que o Pai lhe disse de como ele lhe daria o reino, seria em prol de Satanás. Satanás está justamente fazendo isso. Você espera no que Deus te prometeu, ou aqui e agora te garanto a sustentabilidade do teu reino, te dou o teu reino, te dou garantia da segurança do teu reinado, né? Aqui e agora, rapidinho, em troca de em que você caia em idolatria. Israel cai diversas vezes por idolatria no passado, né? Com idolatria. Porque antigamente alianças, né, eram feitas e para essas alianças existirem, às vezes havia uma certa parcialidade entre o Deus de uma nação e entre outros. E às vezes era a idolatria que levava a aliança com as nações, e às vezes era a aliança com as nações que levava a idolatria. Tudo isso Israel fazia para tentar garantir o conforto e bem-estar do seu reino. E Jesus não faz isso. Jesus permanece fiel. Então as tentações de Jesus é um paralelo com que Israel com as coisas que Israel mais pecou ao decorrer de toda a sua história. Então o que é que Deus quer nos dizer com isso? Deixa eu fazer, eu queria muito fazer isso, por isso eu deixei assim o negócio branco. Esse aqui é o papelzinho de Israel. As tentaçõezinhas, pai, xizinho de errado, errou e errou. Aí Jesus acertou e acertou. Aí, Israel errado. As tentações não conseguiu atender o que era a expectativa de Deus, o que Deus queria. Jesus conseguiu atender, né? Era isso que eu queria fazer. Eu queria interagir com o quadro, mas eu sou muito matuto para isso. E Jesus, ele passa por tudo isso. E o que é que Deus quer nos dizer com isso? O que é que essa situação quer nos dizer? Que Cristo vence essa tentação e é servido por anjos e tal, massa. Mas e aí? Porque a partir dali é que Cristo inicia seu ministério dizendo: venham a mim, terei salvação e tal. E porque Paulo fala que a nação de Deus agora é contada através de Cristo, né? Que Cristo é a cabeça dessa nação, desse povo, né? E nós somos o seu corpo aqui na terra. Por quê? Por quê? Porque Deus está justamente transferindo a Israel ideal para um receptáculo, transferindo a Israel que ele queria, a ideal, a glorificada, a santa, em um corpo santo, que é o corpo de Cristo. Eu vou até colocar a estrelinha de Israel aqui, eu sei que isso não era o símbolo primitivo dela, mas só para assim, isso é o corpo de Cristo, essa estrelinha de Israel no meio dele, que estrela bonita. Estava transferindo Israel para o corpo de Cristo. E Cristo era de fato o Messias, mas com toda uma nação nos lombos. Nele estava a restauração, a expiação de Israel e a redenção. Nele nasceria tudo isso. Israel, estando no corpo de Cristo, né, vai sofrer as mesmas dores que ele. Vai padecer os mesmos padecimentos que ele, né? Só que em Cristo, Israel terá vitória. Em Cristo, Israel será vencedora. Tá entendendo? Aí, tá. E Israel vai passar por tudo isso. Israel vai ser crucificada juntamente com Cristo, o receptáculo de Cristo. Porque Cristo veio justamente para isso. Para expiar e render Israel no seu corpo. Seu corpo era o único adequado para isso, porque era santo. Era o único que teria poder para sujeitar e vencer a morte. E seu corpo, representando toda uma nação de Israel,
né? Ele e Israel passando tudo juntamente com ele no corpo dele, passou ela pela crucificação, passou ela pela ressurreição, né? Aqui fiz Jesus saindo do túmulo. E passou ela também pela ascensão. Olha o que é lindo. Por quê? Não é esse aqui é o povo vendo, esse aqui é Jesus ascendendo. Então Cristo ele subiu com a nova idealização de Israel, com uma nova natureza de Israel. Em Cristo, no seu corpo, ele trouxe uma nova natureza para Israel. Aí você me pergunta, Pedro, mas Israel é coisa do passado, dos antigos hebreus? Isso é mentira. Não tem nenhum lugar, biblicamente, no Novo Testamento, que vai falar que Israel morreu. Israel foi restaurada e ganhou uma nova postura. Ela foi transformada na sua restauração. Porque agora Israel, isso tudo Deus fez, né? Para que Israel se sujeitasse ao nome do seu filho. Por isso ele colocou Israel nos lombos do seu filho, literalmente no seu corpo. E através da santificação do filho no seu próprio corpo, ele santificava também a Israel, que agora estava sustentada no corpo. E quando ele morre e ressuscita, ele morreu e ressuscitou com todos nós juntos, os que cremos no nome deles e que congregaremos nessa Israel, né? Paulo vai falar uma coisa interessante na carta. Isso é só a forma simples, né? Porque isso vai envolver numerologia, isso vai envolver tanta das profecias, promessas e tal. Isso é uma forma didática e simples que eu quis passar só para levantar a curiosidade do porquê. Cristo é Israel e Israel é Cristo, né? E porque ele corresponde tão bem com as ideias de renovo e restauração e expiação. Porque a nova Israel nos profetas falava que ela seria a porta para as nações. As nações congregariam nela, né? Tem até o que Paulo vai dizer. No lugar onde foi dito que não tinha Deus, será dito que ali tem Deus, né? Se eu não me engano é uma coisa... Onde foi dito que... Não é... Poxa, eu não tô lembrando. Mas deu para entender e tal. Eu tenho que lembrar do versículo, eu sou terrível de memória. Então é isso. Em Cristo se institui, se restaura e nasce uma nova Israel. E essa Israel não acaba, não encerra sua história aí na ascensão de Cristo. Ela vai continuar na igreja e até a ascensão da igreja. E isso vai trazer muita coisa à tona. Isso vai desbloquear muita coisa da escatologia que por nós passa despercebido às vezes. Shalom.